Vamos lá para a segunda etapa do livro de português, página 36. Vamos falar sobre autor e narrador. Autor e narrador. O autor é aquele que ele está criando a história, ele vai contar, ele vai imaginar toda aquela história. O narrador é uma pessoa criada por esse autor, que ele vai ajudar a contar algumas coisas, mas na verdade quem está contando é o autor, tá? O narrador é aquele que está narrando, ele está no meio daquela historinha, mas narrando o que está acontecendo. No texto da Cinderela, nós temos um narrador onde ele traz trechos que ele conta que ela ficou triste, que apareceu, que ela saiu correndo. Então é o narrador que conta algumas etapas para nós. Autor e narrador é a mesma coisa? Não, é diferente, tá? Um é diferente do outro. Aqui nós temos algumas dicasinhas do narrador. É importante você ler, são características dele, de como que ele pode estar aparecendo, de como que ele é visto dentro de um texto. Agora, indo para as questões, na número 1, ele pergunta: como o narrador se apresenta no conto Cinderela? Ele participa das histórias ou ele está fora da história? Pensa lá, ele apareceu? Tá na dúvida? Vamos volta lá, leia o texto, mas prestando atenção no narrador, tá? E aí você vai tirar a sua conclusão se ele está participando dessa história ou não. Número 2. Transcreva do texto um trecho em que o narrador conta ao leitor como o personagem Cinderela se sente diante de uma determinada situação. Olha só, grifei a palavra transcreva, narrador. Por quê? Transcreva. Ele quer dizer para mim ir lá no meu texto e localizar a parte do texto aonde está falando sobre o que eu quero nessa questão. E aí eu vou exatamente copiar de lá para cá, tá? Então, ele quer que eu pegue lá no texto a partezinha onde o narrador ele está contando para o leitor que a personagem Cinderela está diante de uma determinada situação. Vai lá, localiza. Se você não conseguiu localizar, dá um oizinho aqui para a tia, que eu estou aqui pronta à disposição para te ajudar. Mas tente você localizar. Tá? Não tenha medo, pode me mostrar a sua resposta, que aí eu vou te ajudando a dizer se sim, se não, te ajudando a localizar por onde está melhor a resposta. No número 3, ele pergunta: como ficaria o parágrafo a seguir se a história fosse narrada pela própria Cinderela? Isto é, a partir do ponto de vista dela. Reescreva-o, ou seja, eu vou reescrever, mas ele pediu para mim reescrever igualzinho? Não, na próxima página ele vai me trazer um texto, um pedaço do texto, Esse pedacinho aqui, onde tem até esse desenhinho. Ele está contando aqui em terceira pessoa, eu preciso passar ele para a primeira pessoa. Lembra que a primeira pessoa sempre é eu. Então aqui, olha, Cinderela estava tão feliz que não percebeu o tempo passar. Vou passar essa primeira etapazinha para vocês aqui em primeira pessoa. Eu estava tão feliz que não percebi o tempo passar. Isso aí, você já viu como que passa para a primeira pessoa, você já estudou isso e eu tenho certeza que você vai conseguir aí terminar esse trechinho passando todo para a primeira pessoa.